Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do que o nosso corpo é composto, né? Do que é essa matéria aonde a nossa consciência, onde o nosso espírito vive, o que ele é composto. E lembrando que toda essa imagem que a gente transmite ao mundo, essa postura ao qual a gente transmite ao mundo, a massa que a gente tem, né? A cor que a gente tem, o formato que a gente tem é resolução, né? É um apanhado de tudo o que a gente constrói diariamente, do nosso jeito de viver, nosso estilo de vida. Então, toda a imagem que a gente traz para o mundo traz muito de quem somos nós, né? E aí, quando a gente pensa do que somos formados, do que somos, qual que é a nossa composição, primeiramente, a gente tem um esqueleto, os ossos, né? E esses ossos estão lá escondidinhos, né? De algumas pessoas mais aparente, de outras nem tanto. E esses ossos, eles formam uma estrutura que tem muito a ver com a nossa genética, então o tamanho desse osso tem a ver também com o comportamento, o quanto eu permiti que esse osso crescesse com os meus hábitos lá na infância. E aí, a densidade óssea tem a ver também com os hábitos que eu vou mantendo na minha vida. Então, parte do nosso peso corporal, parte do nosso corpo é osso, né? É massa óssea. E o que mantém essa massa óssea forte, o que mantém ela viva, né? Porque ali são células de um corpo vivo, toda a nossa estrutura, né? Não é porque existe sangue que não tem vida. Sim, tem vida ali, tem células vivas. O osso, a mesma coisa, né? A massa óssea, a mesma coisa. Então, tem uma estrutura viva, ou seja, uma estrutura que se degenera, mas também uma estrutura que pode se formar, né? Então, são minerais que vão formando essa estrutura óssea. E a atividade muscular, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas a atividade muscular faz com que essa massa óssea se perdure, se mantenha, tá? Então, por isso que é tão importante fazer um treinamento muscular para manter essa massa óssea. E aí, é isso que a gente vai conversar também, que não necessariamente isso precisa ser numa academia. Aliás, nem deveria iniciar desta forma, mas sim com o peso do nosso próprio corpo, fazendo movimentos ensinados lá na infância para nos fortalecer, né? Que a nossa educação física fosse um emaranhado de ensinamentos para a vida toda, né? Quem sabe a gente chega lá. E aí, além dos ossos, nós temos os nossos músculos, né? Os músculos têm como função primordial o movimento, então fazer com que o nosso sistema esquelético faça movimento. Então, tanto a carga, né, do trazer, do empurrar, então os nossos músculos têm uma grande função no nosso organismo. Eu tenho observado aí muitas pessoas sendo acometidas pelo Covid, né? Ficam, muitas vezes precisam da internação e saem muitas vezes com uma disfunção muscular e uma sarcopenia, né? Então, o que que é isso? Como que funciona isso? A massa muscular, ela por ter não só uma forma, mas uma função, quando eu fico muito tempo deitado, debilitado, sem ativar, sem me movimentar, ela vai perdendo a sua função. E aí eu preciso reaprender quando eu volto a me movimentar. E é muito interessante porque observando as outras pessoas que estão passando por isso, né? Ou às vezes uma pessoa mesmo que quebra a perna, né? Como aquela perna fica magrinha, fica fininha. E isso é por quê? Porque você não tem o estímulo do movimento. Então, o que faz a nossa massa muscular, que tem a função do nosso movimento, prosperar, ficar forte, né? Ter a sua função mais e mais, para que a gente consiga perpetuar isso, é o movimento. Então, quanto menos movimento, mais essa massa muscular vai perdendo a sua função.
E a função do músculo também é de estabilização da nossa estrutura, né? Então eu, por exemplo, aqui tô sentada, né, com essa cabeça levantada, então tem muitos músculos atuando para que eu consiga ficar nessa estrutura, né? Então, os meus ombros, as pessoas vão ficando com aqueles ombros, né, caídos, curvados. Isso é uma desfunção de alguns músculos. Eles que têm a função de trazer essa postura ereta, eles perdem esse equilíbrio, essa disfunção. Por quê? Por não usar. Então, a disfunção acontece pelo não uso do movimento. Quanto mais eu movimento os meus músculos em suas funções, mais eu mantenho a massa muscular, mais eu mantenho a funcionalidade do meu músculo, né? E aí, quando a gente vai olhar lá para o título que eu coloquei lá, né? Como ganhar massa muscular, que é o que muitas pessoas querem, né? Ganho de massa muscular. Antes da gente olhar para a beleza desse músculo e para a forma que um músculo forte toma de alguma pessoa, a gente precisa tomar o valor desse músculo, que é qual? É a funcionalidade do movimento. Uma pessoa que tem um músculo que é ativado, que faz a sua função, ela tem a sua postura bem colocada, os seus músculos estabilizadores, ela tem uma funcionalidade para a vida também muito melhor. O que significa isso? É a pessoa que senta e levanta da cadeira com eficiência, é a pessoa que senta e levanta no chão com eficiência, é a pessoa que rola, que salta, que brinca, é a pessoa que nada de uma forma tranquila. É uma pessoa que consegue viver a vida, desfrutar dessa trajetória da vida com leveza e não aquela pessoa que não tem força para fazer aquilo, né? Então, quando a gente fala em ganho de massa muscular e manutenção de massa muscular, eu tô falando muito além da estética. E eu quis fazer essa aula, eu quis trazer você aqui exatamente para te provocar a pensar um pouco sobre isso. Se quando eu falo para você ganhar massa muscular, você tem em você um estereótipo daquele cara grandão, forte, daquela menina bombada, saiba que existe uma trajetória muito grande para você chegar a um músculo gigante, né? Se você não tiver genética, pode fazer o quanto você quiser de exercícios de hipertrofia, que é ganho de massa muscular. Você não vai chegar, né? Mas a funcionalidade desse músculo, sim. Não importa o tamanho que tenha o meu músculo, mas o quão funcional para o seu sistema ele seja. Então, por exemplo, o músculo da coxa, né, da nossa perna, ele é muito eficiente para fazer nos levantar. Então, ou mesmo para a gente pedalar, ou mesmo para correr, ou mesmo para agachar para pegar alguma coisa. Então, a funcionalidade, a melhora do meu sistema, o ganho e a manutenção da minha massa muscular faz com que eu tenha muito mais disposição para a vida, com que eu consiga viver muito mais essa vida. Então, do que é composto o nosso corpo? Até agora nós falamos sobre os ossos e falamos sobre os músculos, né? Que são duas composições que, quando estão saudáveis, me fazem viver com muito mais disposição, mais leveza, eu não me canso tanto e eu me torno uma pessoa mais forte. Eu consigo servir ao mundo, servir ao outro, ajudar com as compras. Eu consigo fazer tudo isso gastando menos energia. Por quê? Porque eu tenho um músculo preparado para aquilo. Então, eu brinco muito com os meus alunos, né? Principalmente os que estão acima dos 35 anos, que é a maioria do pessoal que eu atendo. Músculo é ouro. Por que é ouro? Quem nos dera ter uma massa muscular aos 60, aos 70, que a gente tem aos 20. Então, um adolescente hoje que fica muito dentro de casa, que não estimula o movimento, que está muito de frente para as telas, ele vai perdendo essa capacidade de massa muscular e de massa óssea, né? E principalmente a função disso. Então, eu sempre brinco com os meus alunos, vamos olhar lá e vamos buscar essa memória e vamos buscar
ter na longevidade, aos 50, aos 60, aos 70 anos, uma musculatura que seja não talvez tão volumosa, mas funcional. E aí, quando a gente fala de funcionalidade do músculo, né, que é do que o nosso corpo é composto, a funcionalidade do nosso músculo tem a ver o como a gente comanda esse músculo, o quanto a gente provoca esse movimento, né? Quando a gente trouxe a educação física militar da Rússia, né? Então eu tenho professores aí, a própria Danusa, que foi minha coordenadora na Companhia Atlética por muito tempo, foi estudar na Rússia, né? Educação física militar, que tem muita coisa bacana. Eu sou uma pessoa que tive na faculdade o estudo militar de movimento. Por quê? Porque a educação física começava exatamente dentro dos quartéis, né? Preparando soldados. Porém, hoje, os estudos são diferentes. A gente já sabe que a forma de educar o físico de forma muito mais inteligente não é com movimentos robotizados, né? Eu lembro que a gente tinha uma série na faculdade para decorar, então era uma coisa meio assim, sabe? Ó, sobe, desce, vai para um lado, vai para o outro, sabe? Era meio coordenado, meio robô. Não existe mais isso. A gente sabe que o movimento que ele é multiplanar, ele traz uma funcionalidade muito melhor. Porque quando você vai pegar alguma coisa no armário, você faz assim, 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 ou você faz um movimento que ele é mais global, ele é multiplanar, né? Então, o nosso corpo é composto de músculos, mas também de toda uma estrutura que ajuda essa musculatura a ser funcional. Então, a gente tem ligamentos, tendões, a gente tem uma fáscia que vem por cima dessa musculatura. E toda essa ligação dessas estruturas de forma saudável é que faz com que o seu movimento e a sua forma de viver a vida seja mais leve, né? E aí é tão interessante, eu vou falar um pouquinho de gordura daqui a pouco, quero muito que vocês fiquem para compreender essa relação de gordura que a gente aprendeu e como realmente é. E a massa muscular, ela tem um efeito sobre o nosso corpo como um todo, né? É muito comum, né? Principalmente quando eu trabalhava dentro de uma academia, que as pessoas chegassem para mim e dissessem: olha, eu quero aumentar a massa muscular da minha panturrilha. E eu dizia, a massa muscular da panturrilha, só da panturrilha, isso, da panturrilha. O resto eu tô bem, tô tranquila, se eu queria da panturrilha. Eu já cheguei até aluno que me pedisse para hipertrofiar esse músculo aqui, ó, do antebraço. Nossa, que eu acho lindo o antebraço hipertrofiado, sabe? Como que eu hipertrofio essa musculatura? Então, isso é um grande paradigma. A gente até consegue gerar hipertrofia de um músculo só ou de um segmento, mas não é essa a intenção. A intenção é que a gente consiga ter um equilíbrio sobre o nosso corpo todo e um equilíbrio da quantidade da massa muscular, como do que ela é composta, como é esse corpo muscular e qual a funcionalidade dele. Tô cansada de ver por aí fisiculturistas, pessoas que têm um músculo enorme, porém que não tem a funcionalidade que ele precisa, né? Então a pessoa não consegue saltar, ela não consegue fazer um rolamento e sair de pé. Por quê? Porque falta ali uma destreza, uma conexão neural com o próprio músculo. Então, é muito importante que quando a gente pense em ganhar massa muscular, a gente pense em ganhar massa muscular com funcionalidade. E aí, lá na prática integral, a gente vai chamar isso de treinamento inteligente. É quando eu tenho a certeza de que meus alunos estão melhorando a composição muscular no seu corpo, mas estão sabendo usar a função daquela musculatura, tá? E aí, eu vou hipertrofiar a panturrilha? Mas eu vou hipertrofiar todo o sistema locomotor. Eu vou fazer com que todo o sistema locomotor ganhe massa muscular. Para quê? Para que a minha panturrilha se torne muito eficiente, porque o trabalho dela não é sozinho,
tá? Então, o nosso corpo é composto de ossos, músculos e a tal da gordura, né? Então, a gente também tem a tal da gordura. Eu vou deixar ela para falar daqui a pouco, porque ela é um pouquinho mais volumosa para falar. Queria falar um pouquinho que o nosso corpo também é composto de água e composto de minerais, né? Então, quando você diz o seguinte, Ana Lúcia, um beijo grande para você. Quando você diz o seguinte, eu quero perder peso ou eu quero ganhar peso, você tem que entender que peso é tudo isso. É também água, é também mineral, é massa óssea, é músculo e é gordura e é outras estruturas de tecidos que estão envolvidas, tá? Então, muitas vezes você fica feliz, sabe? Quando, eu quero emagrecer, eu vou lá, perdi peso. Mas será que é mesmo interessante esse emagrecimento? Vamos olhar o que você perdeu? Será que você não perdeu água? Será que você não perdeu mineral? Será que você não perdeu, né, massa óssea? Será que você não perdeu músculo? Será que você não perdeu gordura demais? Então, a perda de peso é um termo muito complicado, principalmente para quem não tem ideia do que o nosso corpo é composto. Muitas vezes eu perco peso, mas eu perco funcionalidade. E aí eu diminuo a qualidade da minha vida. É por isso que é tão importante a gente entender sobre composição corporal, do que eu sou composto e o que eu quero para minha vida. Qual é o plano que eu quero para minha vida? Eu quero ter um corpo que ele tenha qual funcionalidade? Quanto de massa muscular? Quanto de gordura eu quero ter? Né? Por quê? Porque se eu não entendo do meu corpo, do que o meu corpo é composto, eu entro nessa vibração confusa do inconsciente coletivo de perder peso. É perigosíssimo. Dietas malucas que me levam à perda do mais valioso do que o meu corpo é composto. Tem pessoas que chegam a dietas tão agressivas que perdem estrutura dos órgãos, né? Porque os órgãos também são tecidos. Deles também a gente tem um revestimento de gordura e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, sair do inconsciente coletivo de perda de peso e entrar para o consciente da prática integral de melhora de composição corporal e funcionalidade do meu sistema corporal, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Eu já explico para vocês como que a gente mede, tá? Tudo isso e como que a gente faz isso dentro da nossa própria casa, né? Como que a gente consegue direcionar na nossa própria casa esse trabalho equilibrado. E queria falar um pouquinho, então, da gordura. Então, o que é a gordura? O que é essa tal de gordura que compõe uma grande quantidade, um grande percentual no meu corpo? Então, a gordura, ela é primeiro fonte de energia, né? Assim como o músculo também é uma fonte de energia. Só que assim, para eu utilizar o músculo, é porque eu já usei várias outras fontes de energia. Então, quando eu começo a usar o meu músculo, alguma coisa tem errado aí no meu trabalho de equilíbrio do meu organismo. Assim como a gente tá vendo o pessoal que fica internado aí, né, nos hospitais do Covid, como eles saem magros, mas normalmente não é magro, eles perdem massa muscular. Então vamos voltar, só recapitulando, porque é muito importante isso. Por que que as pessoas perdem massa muscular? O que compõe o músculo? Para que ele serve? Ele tem função dentro do hospital? Então isso é muito importante. O movimento é que faz você gerar massa muscular. Tá? Então, quanto mais parado eu estiver, menos músculo eu vou ter e, portanto, menos funcionalidade de movimento. É aí que eu começo a perder isso. E a gordura, ela também é uma fonte de energia. Então, a gente também consome ela quando a gente está parado, principalmente ela, né? A gordura, ela é uma fonte de energia lenta, ela vai te dando energia de pouco em pouco, e é por isso que a gordura, ela é muito importante. E não só por isso. A gordura também, ela constrói células, ela reveste alguns órgãos
e conexões nervosas do nosso cérebro. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existem alguns tipos de gordura que são muito importantes para a gente manter o nosso processo cognitivo, para a gente manter a produção de alguns hormônios importantes no nosso corpo. Então, a produção de hormônios também, principalmente os hormônios sexuais, estão ligados à quantidade de gordura no seu corpo. Que mais? Sistema imunológico está totalmente ligado à quantidade de gordura que você tem no nosso corpo. Aí você vai falar, Ju, então acabou, né? Vamos comer gordura então, se a gordura faz tudo isso de bom. Pois é, ela faz tudo isso de bom na quantidade certa, na quantidade que a gente precisa para executar a sua função. Então, de novo, vamos falar de função, né? Falamos da função do osso, falamos da função do músculo bastante, então vamos falar da função da gordura. A gordura, ela também tem a função de nos proteger do frio, e a gente tem a gordura como um equilibrador aí do nosso metabolismo. Então, como eu sei que eu tenho o ideal de gordura, nem mais nem menos? Como que eu vivo nesse equilíbrio, né? A gordura em excesso, quando você desconhece a quantidade de gordura ideal para o seu corpo, a gordura em excesso, ela causa uma série de bloqueios metabólicos. É como se você começasse a dificultar a função. Então, entendam. A gente tem uma funcionalidade para a gordura, porém, quando ela começa a exceder em quantidade, ela prejudica outras funções do nosso organismo, tá? Então, é o equilíbrio o tempo todo. E eu preciso reconhecer qual que é essa quantidade de gordura ideal para o meu corpo, né? Então, quanto é? Acredita-se que a gente deva ter em torno de 20% de gordura no corpo para ter funções equilibradas, tá? Os homens, por terem outros processos diferentes dos das mulheres para a produção de hormônios sexuais e para a proteção do seu sistema, eles podem ter um pouco menos de percentual de gordura do que a mulher, tá? Então, um homem em torno de 8% de gordura ainda é saudável, tá? 8, 9, 10% ainda tem as suas funções plenamente sendo desenvolvidas, tá bom? Já uma mulher com 7% de gordura na fase sexual ativa, ela vai encontrar problemas, porque ela para de menstruar, assim como acontece com várias atletas, e ela começa a ter problemas na função sexual, ou seja, do órgão reprodutor. Então, mulheres com 7, 8% de gordura podem sim ter dificuldade de engravidar, e tem uma complicação aí no seu sistema reprodutor, tá bom? Então, essa é uma função que a gente consegue ver, né? Porque a mulher, ela ovula todo mês, ela tem o seu ciclo, então ele é muito visível. Mas e as funções que a gente não consegue ver? Também são importantes. É por isso que a gente tem que estar de olho no percentual de gordura que a gente tem no corpo, tá? Nem tão muito, nem tão pouco. Então, acredita-se aí que mulheres por volta de 15% de gordura, super saudável, tá ótimo. Mas vamos colocar aí que 20% é um número equilibrado tanto para homens quanto para mulheres, tá bom? Quando eu olho 20% lá dos meus alunos, eu já fico feliz. Mas dá para ser ótimo? Dá para ser ótimo. A gente pode chegar aí, como eu disse, homens a ter em torno de 8% de gordura e mulheres a ter em torno de 15% de gordura. Tá ótimo, tá bom? Menos do que isso, a gente já começa a ter problemas na função do que a gordura tem no nosso corpo. E aí não é interessante e também, vamos combinar, pra quê, né? Então, esteticamente, foi imposto que quanto menos gordura, mais a musculatura aparente, mais bonito. Mas isso é uma coisa do nosso tempo. Já existiu um tempo, né, no Renascimento, onde o bonito eram os corpos com a gordura aparente. E olha que interessante como isso é maluco, né? A Ana Luz está perguntando quanto eu tenho de percentual de gordura. Eu tenho 17%, Ana.
e eu tenho uma composição, eu tenho uma facilidade de ganhar massa muscular desde pequenininha. Então, quando eu pego as minhas fotos de pequenininha, eu tenho uma panturrilhinha, uma coxinha, assim como a Malu, minha filha de 2 anos, tem. Ela já tem uma estrutura muscular do ganho de massa fácil, né? Então, eu não perco massa muscular fácil. Isso é uma estrutura da minha composição, da minha genética. Porém, eu também não tenho um corpo longilíneo, né? Então eu tenho pernas mais curtas e tudo bem. O que eu sempre busco é a funcionalidade desse músculo, né? Manter esse equilíbrio, 17, 18% de gordura, que eu gosto, eu acho que é ok. E a gente vai falar um pouquinho de como fazer esse tipo de manutenção, né? Tem que caber, mas não numa rotina sofrida. Então, eu já cheguei a ter 12% de gordura. Foi o máximo que eu alcancei. Mas lá, eu precisei abrir mão de algumas coisas na minha vida social, né? Então, por exemplo, meu marido me convidava para ir comer uma pizza, tal, eu chegava lá, não comia, me sentia mal. Então, foi um momento da minha vida que eu testei isso e vi que não seria sustentável. Já falo um pouquinho sobre isso com vocês, porque ser funcional é também sustentar aquilo por um tempo, porque senão depois que sentido faz, né? Você chegar a 8% de gordura se você não vai conseguir sustentar aquilo, né? Então, isso é o mais interessante, é você ir construindo um estilo de vida, porém você tem que se divertir nesse processo, tem que ser gostoso, tem que caber, né? Outras coisas que eu queria falar para vocês em relação à gordura. A gordura, ela é um dos grandes problemas hoje da humanidade, ou melhor, a gordura não, o excesso delas, tá? Então, ela pode impactar em sérias doenças do coração, tá? Então, doenças cardiovasculares chegam a processos por conta da gordura excessiva, né? O diabetes pode também ser ocasionado por um desequilíbrio dessa função de falta de composição corporal adequada, ou seja, pouco músculo, muita gordura, o seu metabolismo começa a ficar lento, você coloca açúcar, coloca carboidrato, e aí você não tem como gastar essa energia de forma inteligente. Então, muito das questões da diabetes estão ligadas a uma disfunção da sua composição corporal. É uma composição corporal inadequada para você e ainda disfuncional, tá? Então, sempre que você pensar em composição corporal, pense não só no número da composição corporal, mas na função dessa composição corporal, tá bom? A hipertensão, tá? Também pode ser ocasionada por um desequilíbrio, um aumento, né? Muita gordura e a massa muscular também em baixa. E o câncer também pode ser levado por uma grande quantidade de gordura que leva você a uma inflamação sistêmica. E essa inflamação sistêmica que você... Tá bom aí, pessoal? Aqui tá dando uma pausada. Voltou. O ambiente que você prepara das suas células, ele é propício para desenvolver o câncer, tá? Então, olha só qual a importância da gordura no nosso corpo, porém, se eu tenho uma composição corporal onde o percentual de gordura é muito alto, eu posso gerar problemas muito sérios e disfuncionais. O que são disfuncionais? É quando meu rim já não trabalha bem como trabalhava porque está sobrecarregado. O meu fígado, né? Pessoas que têm aí gordura no fígado. O que é isso? Já é uma disfunção dessa composição, ela começa a acumular também. Quando a gente tem gordura, né, mesmo nos músculos, isso começa a pesar a nossa existência. Não fica leve. Ai, vamos fazer uma caminhada? Puxa, eu tenho que carregar todo esse peso, né, dessa gordura que eu acumulei, né? Então, é muito interessante que quando você começa a olhar de forma amorosa para a composição corporal que você quer ter e como eu faço para chegar lá, quando eu vou colocar a comida no prato, eu repenso a quantidade, né? Então, se eu ainda tenho um estoque de energia muito grande em gordura, será que eu preciso de tanto arroz assim? Ou será que uma colherinha me basta
para as funções que eu vou hoje, né? Então, pão, será que eu preciso repetir comer o segundo pão? Lembra que eu tenho um monte de estoque? Então, de tempo em tempo, eu faço com que os meus alunos entrem em contato com o corpo deles. O que é entrar em contato com o corpo? Eu peço lá um exame de composição corporal, onde eles vão ver quanto eles estão de massa óssea, quanto eles têm de massa muscular e de gordura. Eu tenho um aluno que eu atendo Eu atendi na época da Companhia Atlética por 8 anos. O seu Milton, quem me conhece lá daquela época sabe quem é o seu Milton, a gente muito amigo, muito juntos, um senhor incrível, incrível, oriental, extremamente disciplinado. E a gente tinha como objetivo fazer com que ele não diminuísse a massa óssea e a massa muscular ao longo do tempo. Obviamente, ele não era um fisiculturista, ele tinha uma massa muscular ok para a idade dele, um percentual de gordura ok também. Então, quando a gente fazia a composição corporal e ele aumentava a massa magra, nossa, né? Imagina, um cara de 70 anos, era uma festa. E quando ele mantinha, era uma festa também, porque a manutenção da massa magra já é uma grande festa para as pessoas que chegaram a um nível ideal. Ao longo do tempo, é muito possível que a gente tenha uma perda de massa muscular. Então, depois que você chegou à sua composição corporal adequada, eu vou falar da minha vida. Eu hoje tenho músculos que eu quero, gordura que eu quero, né? É uma gordura de atleta? Não, não é, mas eu não almejo isso para minha vida neste momento. Então, quando você tem uma funcionalidade, quando você leva um peso que você espera, manter já é um ganho, já é um momento que você celebra, né? Então, isso é muito importante, é por isso que eu faço de tempo em tempo esse revisitar da composição corporal dos meus alunos. Tem alguém que faz bioimpedância comigo? Kátia, a bioimpedância, eu tenho, aqui onde eu trabalho, eu tenho vários parceiros. Mas qual que é o importante, né? A bioimpedância, para quem não sabe que a Kátia está perguntando, é exatamente o exame que mostra para você a sua composição. Então, o mais importante é você fazer, pode ser na sua cidade, no seu bairro, onde você estiver, faça numa máquina calibrada, que você tenha confiança, e que seja de um médico que você sabe que tem esse cuidado em calibrar a máquina, assim como você calibra um aferidor de pressão, tá bom? Então, isso é um ponto importante. E o próximo é que só reavalie a composição corporal na mesma máquina, tá? Dá muita diferença de máquinas diferentes. Então, eu até brinco com os meus alunos. Não importa tanto se você perdeu ou não, mas eu quero saber se você reavaliou no mesmo lugar, tá? Porque, principalmente, quem faz aquela, não sei se vocês já viram, uma pinça, que não é por bioimpedância, né? É uma pinça de verificar a gordura. Aquela dá muita diferença quando você muda o avaliador físico, tá bom? Então, muito importante que você tenha um equipamento, ou que você compre, ou que você faça num médico, uma balança de bioimpedância confiável, tá bom? E que você reavalie no mesmo lugar. Existem algumas que você compra que é só de pôr o pé, né? Então você coloca o pé, tem um metal assim embaixo, e aí quando você apoia, ela escaneia. O que acontece? Ela tem uma baixa eficiência, por quê? Porque ela pega mais a gordura da parte baixa do seu corpo do que da parte alta, tá? Então é mais eficiente as bioimpedâncias que você põe a mão e o pé no magnético, ou aquelas que põem eletrodos pelo corpo, tá bom? Porque aí ela consegue medir de forma equilibrada, certo? Então, como que a gente tem uma outra forma de medir a composição corporal? É pelo IMC, tá? O IMC é uma forma que eu não gosto muito de usar. Então, é muito comum você ir em médico, eles medirem o seu IMC. Por quê? Porque leva em conta só a massa muscular, ou melhor, leva em conta só o peso e a altura. E aí, o peso e a altura é pouco para saber se você tá numa boa composição corporal ou não, né? Então, eu gosto sempre
e peço sempre os meus alunos a bioimpedância. O IMC, que é uma tabelinha que as pessoas dizem, tá no sobrepeso, na obesidade e tal, ele é bacana para ser usado em larga escala, assim, na população, de uma forma muito subjetiva, tá? Agora, para a gente verificar no dia a dia para prescrição de treinamento e acompanhamento, é a bioimpedância e a bioimpedância num lugar que a gente tenha uma confiança de calibrar, tá bom? E aí, assim, tem algumas cenas que a gente mostra, eu vou até buscar lá para deixar no meu stories, que é qual o volume do mesmo peso de um músculo e de uma gordura, né? Então, se eu pegar 1 quilo de gordura, ela tem um volume maior do que 1 quilo de músculo, tá? E aí, eu vou contar a história da Carol, minha aluna querida, começou a treinar comigo, né? Carol Leal. E aí ela começou a treinar, né, Ju? Nunca fui magra, mas também nunca fui obesa. Então, eu tô sempre lá, sabe, naquela busca do controle, né? Sempre buscando emagrecimento, mas é um pouco sofrido isso. E aí nós começamos a fazer o treinamento e 2 meses depois, né, ela começou a falar pra mim, Ju, primeiro que eu já falei pra ela, Carol, você emagreceu. Ela falou, nenhuma grama na balança. Eu falei, mas Carol, tá diferente seu corpo. De longe eu já percebia que a funcionalidade do músculo dela tinha mudado, sabe? A postura, a forma como ela se coloca pro mundo. Antes ela tava com uma postura caída, sabe? Uma postura de pessoa sofrida, arrastando a vida. E aí não, ela começou em pouco tempo de treinamento, começou já a andar um pouco mais estruturada. Aí eu falei, opa, independente do que aconteceu com a composição dela, o músculo que ela tem já ganhou mais funcionalidade. Legal. E normalmente é isso que acontece. Aninha, não tem problema, depois você assiste o final. A Juabio deve ser feita de quanto tempo? Com os meus alunos eu faço de 4 em 4 meses, tá bom? Mas pode ser feita de 2 em 2 também, tá? Porque de 4 em 4 meses é um tempo ideal para a gente checar se o treinamento está sendo eficiente, tá bom? Mas eu gosto também de 2 em 2 meses. Às vezes eu faço um treino curto e aí gosto de testar em um tempo mais curto também, tá bom? Depende da facilidade que essa pessoa tem em fazer a bioimpedância. E aí a Carol, né, chegou, veio com essa história de que, Ju, mas eu não emagreço. E eu, Carol, o que importa é não olhar para isso agora. A gente vai tocar o treinamento e vamos seguir. E foi isso que ela fez. Esqueceu dessa história e seguiu o treinamento, não faltava na aula, fez direitinho. Chegou a pandemia, a gente treinava no parque, ela foi para dentro de casa e ela não faltou uma aula, fez online na sala da casa dela. Quando voltou a reabrir algumas coisas na pandemia, a gente foi refazer a bioimpedância e realmente ela tinha perdido gordura e ganhado massa magra, né? E uma coisa que ela tinha relatado que eu não contei para vocês é que as roupas dela estavam mais largas, porém na balança ela estava com o mesmo peso. E aí foi aí que eu comecei a explicar para ela sobre essa história de composição corporal, o quanto é importante. E aí quando eu me movimento, não tem como o seu músculo dizer, não, a partir de agora eu decido que eu não vou ganhar massa muscular. Não tem como, né? Então, um trabalho bem feito de movimentação tem ganho de massa magra, tá bom? E se não aumenta a sua massa muscular para uma funcionalidade boa, é porque você não precisa de mais músculos para funcionalidade boa. O que é isso? Se você caminha, se você corre, se você senta, levanta, salta, rola, fica parado de ponta cabeça, você já tem uma boa funcionalidade. É dessa quantidade de músculos que você precisa. Então, aí, para você mexer no percentual de massa magra, você tem que reduzir gordura, porque aí a sua massa magra fica maior, tá? Então, olha que legal que a gente já falou, que o nosso corpo é composto de ossos e que a gente tem um percentual do nosso peso que são ossos. Então, tem aquelas pessoas que têm uma estrutura mais fininha e tem aquelas pessoas que têm uma ossatura mais larga, sabe? Então, tem gente que é miudinho, bem fininho, e tem aquelas pessoas que têm aquela ossatura alto, largo, né? Então, isso é genética. Então, um percentual vem disso. E
Outras bases é a musculatura e sua funcionalidade, a gordura e sua funcionalidade. E a água, que também tem a ver com o quanto eu estou desidratado ou não. Não é interessante eu estar desidratado, e aí, portanto, tem pessoas que tomam diurético, e aí diminuem o quê? A funcionalidade. Entendem? Então, composição corporal é algo que tem que caminhar ao lado da funcionalidade. É por isso que eu nunca avalio uma composição corporal sozinho, eu avalio com a funcionalidade. E aí, para a gente testar a funcionalidade, esse treino, essa movimentação, eu faço ela em qualquer lugar. Ela não tem a ver com aqueles aparelhos que só fazem academia, sabe? Porque os aparelhos, aliás, eles me mostram muito pouco sobre a funcionalidade. Eles me mostram um movimento robotizado. Não é isso que é funcional para mim. Funcional para mim é rolar, torcer, pegar, conseguir carregar, levantar, tá? Então é isso. Funcionalidade tem que sempre estar ao lado da minha composição corporal. E aí, o que eu faço dentro da prática integral é montar um treinamento e um plano de composição corporal para o meu aluno, passo a passo, e essa composição corporal do que eu quero como ideal vai melhorando aos poucos e eu vou mexendo no treinamento para que a gente chegue a esse ideal para minha vida, para o que eu entendo de ideal naquele momento, tá bom? Então, olhando para tudo isso, eu posso ter um músculo mais bom, ter uma gordura boa, mas ter uma baixa de água? Não posso. Eu posso ter uma boa quantidade de músculos, mas muita gordura? Eu posso ter uma quantidade de gordura boa, mas ter pouco músculo? Entende? Então, é um equilíbrio. É por isso que eu não observo o peso dos meus alunos, mas eu observo a composição e a funcionalidade do que o corpo dele é composto, tá? E isso é uma forma muito equilibrada. A gente não tem práticas rápidas porque o nosso corpo não entende perder rapidamente essa gordura. Ele entende só essa perda de gordura de uma forma sistêmica, lenta e contínua, tá? E aí eu prometi para vocês que ia falar um pouquinho sobre o que existe hoje de pessoas que fazem dietas para chegar a essa composição corporal, né? Então, existe uma regra básica que é sustentável? Você vai conseguir sustentar essa dieta até quando? Porque se você não conseguir sustentar, você vai chegar a um nível de composição corporal até determinado momento. Porque aí você vai voltar a comer como você comia antes e a sua composição corporal volta a mudar. Entende? Treino, a mesma coisa. Nossa, eu tô fazendo um treino fast, um treino HIIT, um treino power. Quanto tempo as suas articulações vão conseguir ficar com esse treino? Quando elas não conseguirem mais, você vai voltar. Então, equilíbrio, entende? Não é dieta, mas é qual a alimentação que eu consigo manter para sempre e que me faz chegar a essa composição corporal. Qual o treino que eu consigo manter para sempre, mas que faz eu chegar a essa composição corporal? Esse é o enigma. Para isso que serve um bom treinador. Por isso que ele tem que conhecer você a fundo, conhecer as suas estruturas, tá? E aí, uma outra coisa que eu queria conversar com vocês é que essa funcionalidade, ela precisa não estar fora de você, entende? O seu treino, ele não pode estar fora de você, porque se estiver fora de você, ele está suscetível ao que está acontecendo agora. Então, se você só treinava em academia, a academia fechou, você virou sedentário, você não sabe fazer de outra forma. Se você estava vinculado ao seu personal trainer e você só sabe treinar ao lado de um professor, como que você faz sem ele poder agora? Entende? Então, vamos aprender a conhecer o seu próprio corpo e saber quais os exercícios, quais as atividades que levam você a esse equilíbrio da composição corporal. É fácil e não precisa de muita coisa, né? Cada vez mais que eu converso com pessoas longevas, fortes, com músculos,
Eu tenho mais certeza da metodologia que eu criei, né? Por quê? Porque eu tô há 9 anos conversando, atendendo e avaliando essas pessoas. E é isso. Mas, Ju, peraí, você tá querendo dizer então que a gente tem que a vida inteira ter o mesmo treinamento? Não, de forma alguma, não foi isso que eu disse. Mas você tem que evoluir o seu treinamento de uma forma sustentável, sem grandes picos que você não consiga manter. Então, às vezes você vai colocar um treinamento mais intenso? Talvez sim. Qual o motivo desse treinamento mais intenso nesse momento? Talvez te ensinar algumas coisas e trazer algumas reflexões para a funcionalidade do seu músculo, né? Então, ensinar, por exemplo, o tiro. Você tem que tanto conseguir ter a capacidade de resistir, né? De resistência, ou seja, caminhar por 2 horas seguidas, como você tem que ter a funcionalidade de correr caso tenha um ladrão atrás de você ou um cachorro. Então é isso que a gente, por isso que a gente modifica o treinamento ao longo do tempo, para ampliar as capacidades da sua musculatura, do seu sistema, dos seus tendões, dos seus ligamentos. Você gera um estresse, porque treino é estresse, para que a adaptação se gere em você muitas funções, né? E você possa aí continuar de uma forma muito melhor a sua vida, tá bom?